Opa, estamos ao vivo. Que bom, meus amigos. Estamos ao vivo com vocês em mais uma reunião de tratamento espiritual. Deixa eu procurar aqui o nosso texto do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, a utilidade providencial da riqueza. Hoje o tema é interessante, hein? Tentar acompanhar aqui. Olha aqui, já estamos. Deixa eu tentar aqui ver quem é que está ao vivo já. Quem tá... Opa, Ednelza, boa noite. Vanúzia está dando boa noite. Obrigado, Vanúzia. Boa noite. Minha amiga Aline está dando boa noite. Aline, eu gostaria de dizer que as revistas espíritas chegaram. Não sei, 244 revistas espíritas chegaram. Wellington, boa noite. Mundinha, Ana Guiar passou ali rapidinho, mas eu vi que a Ana estava ali. Deixa eu ver quem mais aqui tá online. O pessoal está chegando. É isso aí. Fernando, boa noite, Fernando. Opa, ainda estou aqui. Aqui apareceu aqui. Denise Costa dando boa noite. Pessoal, aqui na nossa reunião de tratamento espiritual, vamos fazer a aplicação de magnetismo, vamos fazer prece pelas famílias. Vamos junto, vamos que vamos. Oi, Naná, boa noite. Glaucinete, minha amiga Magda está online. Aqui tem Cristiane, Denise, Velma, o Wilterson, até que enfim o Wilterson nos acompanha. Débora Sandres. Oxe. Márcia Teixeira, boa noite. Deixa eu ver mais aqui. Já falei com a Magda, já falei com todo mundo. O pessoal está chegando aqui, né? Só coisa boa. Deixa eu ver quem está aqui. Vivi, Isabel, é isso. Vamos começar nossa reunião de tratamento espiritual? Vamos começar, né? Não tem mais. Abraço aqui para a Kátia. Vamos hoje, gente, falar, né, sobre o tratamento espiritual. Um tema bem interessante. Vamos agora, quando o pessoal é de um centro que não é o CEAL, ou que é do CEAL e de outro, tem que colocar Cristiane do Crato. Cristiane, que legal. Se eu não tivesse isolamento, eu já ia pedir uns piqui, Cristiane. Olha só, do Crato, né? Já ia pedir uns piqui, mas também isolamento. Mas aqui, fica a dica. A Vanúcia está colocando aí que é do SEJA. É muito importante que a gente saiba qual é o seu grupo espírita, para a gente divulgar aqui a cidade, essas coisas todas, né? Só coisa boa, só coisa boa. Vamos fazer uma prece? Mas quem vai fazer a prece não sou eu. Quem vai fazer a prece é a Rose. A Rose vai fazer a prece. Olha aí, a Rose hoje está participando aqui do CEAL e vai fazer a... Boa noite, amiga! Boa noite, amigos. Boa noite a todas e a todos. Tudo bem, Rose? Como é que você está? Tudo bem, tudo tranquilo, na medida do possível, né? Exatamente, na medida do possível. Eu tive uma sensação que você estava um pouco ansiosa, um pouco nervosa. Eu acho que é a minha mediunidade, aflorando. Precisa de mediunidade, não, você já sabe. Já sabe, né? Mas passou, é isso mesmo, passou. E eu lhe pedi, Rose, para fazer a prece inicial conosco. Você pode fazer a prece por todos nós? Posso. Então faça a prece por nós. Quem se sentir à vontade, então, vamos aos nossos olhos, para que o nosso espírito possa ver melhor, sentir melhor.
Bondoso Deus, Pai de amor, de misericórdia infinitas, de tua justiça para conosco, Pai. Queremos inicialmente te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos em teu nome. Com a tua bendição, Pai. Obrigada. Rogamos a ti também que nos envie os bons espíritos para nos assistir nessa noite, naquilo que devemos conversar uns com os outros. Pedimos que os nossos guias nos orientem, nos ensinem a bem escutar e a bem aprender os ensinamentos que o mestre Kardec, através de Jesus, nos deixou. Senhor, nosso encontro. Queremos também, nessa oportunidade, rogar, Pai, pelo espírito de Dona Marcionília, a mãe, tia de Cícero, hoje voltou ao mundo espiritual, para que o anjo da guarda dela e os bons espíritos a acolham. Assim como voltamos o nosso olhar para pedir, Senhor, por todos os espíritos desencarnados recentemente e por todos os doentes, por quem oraremos daqui a pouco, ao final desse encontro. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presentes. Abençoa as nossas famílias e os nossos amigos. Fica conosco, Senhor, hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos fazer a nossa reunião, né? Nosso estudo sobre um tema da utilidade providencial da riqueza. Vou pedir para a Rose nos acompanhar, para ela fazer algumas observações, para ela nos ajudar comentando, né? Fazendo alguns comentários. Tudo bem, Rose? Você pode nos acompanhar? Tá, joia. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura. Deixa eu achar aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A Flor já está colocando aí online. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Diz-nos Allan Kardec: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Pensamento que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito escorregadia, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos céus pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que ela sabe servir-se, como certos venenos, pode restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo,
estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos, e, no entanto, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva para colocar no fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinham a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomada em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, o que é uma lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, seria necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de mais as facilitar. Cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras de século, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou a ciência os meios de os executar com a maior segurança e rapidez, mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fez-o criar a riqueza, como fez descobrir as ciências. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o meio primordial de execução. Sem ela não há mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisa. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, esse é Allan Kardec falando no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, questionando se é possível, não é, a utilização da riqueza num bom proveito. Porque normalmente a gente, por esse capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, poderíamos crer que a riqueza é fonte de malefícios, digamos assim. E aqui a gente está vendo que o Kardec não está falando isso. Mas eu gostaria aqui, né, de chamar essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje ao meu lado, virtualmente, no mundo dos espíritos, em todos os ambientes. Hoje nós temos essa presença feminina.
Vou começar com a Rose. Rose, algo que você destaca nesse texto que lhe chamou a atenção, que você gostaria de compartilhar conosco? Sim, sim, esse texto é muito, muito importante, né? Eu quero agradecer, inclusive, a oportunidade de estar com vocês, com tanta gente boa aí, né? Muito obrigada pela oportunidade, gente. Esse texto, né, vem dessa série de estudos que já estamos fazendo, do capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Que primeiro estudou, né, o homem avaro, né, a questão da avareza, depois a história de Zaqueu, as parábolas de Jesus, né, sobre essa relação entre a riqueza, a pobreza, né, no caso o rico e o Lázaro, não foi assim? E a parábola dos talentos, enfim. E aí depois ele segue com essa questão das provas da riqueza e da miséria, né? E aí a primeira frase já é um destaque, porque quando Kardec fala que se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação da gente, né, das pessoas, então Deus teria colocado para a nossa vida um obstáculo, assim, de propósito para que a gente caísse e não pudesse se salvar, né? Então isso não é possível, Deus não concederia isso. Então ele já deixa claro que logo no início, né, que não é um obstáculo, e pode ser um obstáculo, mas é uma prova, que se não for bem vivenciada, ela se tornará, sim, né, um grande edifício, uma grande montanha que a gente terá que subir para escapar dela, né. E aí, o que eu queria trazer, Cícero, com a permissão de vocês, é que uma vez eu vi você dizendo isso, e eu costumo também falar, quando a gente está lendo um livro, parece que tudo se torna inspiração daquele livro, né? E coincidentemente ou não, né, eu tinha lido ontem mesmo, eu estou lendo o livro Céu e Inferno, né? E relendo alguns casos, principalmente dos espíritos felizes, os espíritos que fizeram sua passagem e foram felizes no momento da perturbação, né, instantes depois do seu desencarne, ou anos depois, foram evocados e atestaram a felicidade no momento da passagem, né? E aí já tinha lido e cheguei no caso de uma condessa, a Condessa Paula. E aí eu li ontem, e quando eu vi esse texto, né, fiz a comparação imediata. Ou seja, né, só rapidamente, a Condessa Paula é uma mulher rica, jovem, faleceu jovem, com 30 e poucos anos, era de uma beneficência, de uma caridade, atendia os infortúnios ocultos, o Kardec em nota até fala que ela parecia mesmo a encarnação daquela mulher caridosa, virtuosa que tem no Evangelho, né, nos infortúnios ocultos, né, porque ela fazia as beneficências sem ostentação, né, então tem toda a história dela, né, no livro do Céu e Inferno, ela fazia mesmo a caridade de coração e era rica, né, e aí ela diz, não, mas nem sempre eu fui assim, eu já tive a prova do trabalho, eu já tive a prova da miséria, né, eu já fui trabalhadora, ela vai colocando um pouco isso, que voluntariamente ela pediu essas provas, e por todas essas provas ela foi passando, né, e foi conseguindo superar, e por isso ela foi melhorando, por isso que ela era bem considerada, né, tanto na Terra como no mundo dos espíritos, que ela já fazia, se eu não me engano, 12 anos, né, ela foi evocada após 12 anos. Então, o que eu acho interessante para a gente contextualizar com esse texto, em relação à questão da prova, da riqueza ser uma prova, e para ela foi a última prova, né, porque ela agora era considerada um espírito, né, um espírito já de certa elevação, que ela diz isso, né, depois que ela passou por várias provas, né, ela diz assim, tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma prova, porventura, de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais,
um bem-estar sem sombra de desgosto. Ou seja, ela teve uma vida boa, uma vida não só com dinheiro, com recursos, mas de bem-estar material, completa, uma vida boa, né? Apesar de ter morrido jovem, para ela, na verdade, ela cumpriu a missão. Aí ela diz, nessa consistia o perigo, quer dizer, foi a prova mais perigosa para ela. E antes de tentar essa prova, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, pressurosos escolhem essa prova, mas, fracos para perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Aí ela continua dizendo, trabalhadores estão nas vossas fileiras, que ela, na verdade, estava do lado dos trabalhadores, né? E aí, o que eu queria destacar é que, mais à frente, eu acho que você também vai falar, o texto vai retomar a parábola de Jesus, né, do jovem rico, que Jesus pede, segue-me, e ele era um jovem com todas as características, né, de um bom cristão, né, que inclusive se julgava, né, que fazia tudo, enfim, sacrifícios, etc., mas quando chegou a prova da riqueza, ou seja, de desapegar-se, não é que Jesus, ou que quiséssemos todos que os ricos abandonassem todos os seus bens materiais, o seu bem-estar, mas é o desapego material, né, que é falado nessa prova. Então, o jovem o moço, né, jovem rico, ele não consegue ainda desapegar-se. Por isso que essa prova, ela é perigosa, porque ela inclusive no mundo espiritual, a gente tem que pensar bem antes, né, como ela diz. Eu tinha medo de sucumbir, daí eu precisei de tempo, passar por outras provas, para pedir forças para passar por essa prova tão difícil. E aí eu fiquei pensando, né, por que é tão difícil? E aí o texto também coloca aí nesse primeiro parágrafo já, né, que tem 3 vícios aí, 3 coisas aí que ele destaca, que de fato ele chama de os excitantes, né, que a riqueza ela vai ser excitante do orgulho, do egoísmo e da sensualidade. Então, nesse sentido, é bem difícil, quer dizer, não é o fato da riqueza em si ser o obstáculo, né, não poder ter a riqueza em si. É o fato de você considerá-la como, de fato, uma prova, entender isso, conhecer isso e se conhecer e perceber que a sua prova é exatamente trabalhar moralmente contra essas 3, porque dificilmente você não cria um orgulho grande ao ter posse não só material, mas posse da ciência, né? A ciência como uma riqueza, um conhecimento que você vai ter e você acaba excitando a arrogância, o orgulho de conhecer, de ter a riqueza intelectual, digamos assim, né? A riqueza da ciência. E aí é bem difícil, mas é uma prova, e por isso é preciso que trabalhe, né? E aí o egoísmo, que aí eu acho que mais no final do texto a gente pode falar um pouco mais dessa questão do egoísmo, né, e de como a riqueza, ela excita o egoísmo, a acumulação de bens, inclusive o trabalho de riqueza que é para beneficiar a nossa Terra, né, o nosso planeta, acaba sendo um benefício de acúmulo egoísta de alguns, né, mas isso é mais na frente do texto. Mas nesse primeiro parágrafo, eu queria trazer essas questões que eu acho que dá pano para a manga, né, assim, para a gente trabalhar esses 3, né, esses 3 vícios que são excitados pela riqueza, né. Eu vou passar a palavra para não fazer um destaque, mas
eu já vou passar a palavra, mas vou falar antes. O machismo, né? Como é o nome? Sei lá, machismo radical que a gente tem. Mas não é isso, não. Eu queria lembrar que Kardec diz lá no Regimento da Sociedade de Paris, tem 3 assuntos que são vedados à discussão na Sociedade de Paris. Nem pelos espíritos, nem pelos membros não se debatiam. Era dogmas religiosos. Não se debatia dogma de outra religião. Se a religião A ou B acredita numa coisa ou noutra, para o espírita não tem nenhum problema. É a crença particular da pessoa, cada um tem o seu direito a ter sua crença. Não se discutia. Não se discutia sistemas econômicos nem ideias políticas. E aí eu vejo que as pessoas não entendem o que é que o Kardec está fazendo. O Kardec está lhe dizendo assim, olha, se você me mostrar o melhor sistema econômico, e esse sistema econômico tenha sido na sua origem criado com boas intenções, com o objetivo de gerar o bem, mas se você entregar esse sistema econômico na mão de homens imperfeitos, vai dar problema. Os melhores ideias políticas, conceitos políticos, na mão de homens imperfeitos, vai dar problema. O que é que o Kardec nos ensina? O que é que o Espiritismo ensina? Vamos cultivar a virtude. Vamos cultivar a virtude. Vamos combater o orgulho, o egoísmo. Vamos combater a sensualidade. Vamos combater no plano individual. Porque quando nós vamos fazendo isso, nós vamos depurando os sistemas políticos, nós vamos depurando o sistema econômico, tudo vai se melhorando. Agora, o que as experiências históricas têm nos mostrado? Historicamente, o que nós temos visto as pessoas têm boas intenções, mas daqui a pouco, vou usar uma palavra que nem existe de fato, mas a gente sabe que existe, o sistema contamina tudo. E o que é esse sistema, se não o nosso interesse? Daqui a pouco eu quero ganhar um pouco mais, daqui a pouco eu quero facilitar a vida do meu filho, daqui a pouco eu quero facilitar a vida de um colega, e aí eu vou contaminando tudo, e assim sucessivamente nós vamos substituindo. Uma hora é um sistema econômico, uma hora é outro, não sei o quê, mas está lá as injustiças continuam ocorrendo, a pobreza ainda existe, a fome ainda existe, e enquanto a gente não resolver tocar nessa chaga principal, que é o combate de cada um de nós no egoísmo, nós não vamos ter nada que possa realmente trazer o reino de paz que Jesus prometeu. Então, esse é sempre um trabalho individual. Tem uma passagem em João, eu não vou lembrar agora, se tiver algum amigo que domine a Bíblia, ele pode citar aí. Quando um dos apóstolos pergunta onde era que estava o reino de Deus, aí Jesus disse que o reino de Deus, vão dizer que vem dali, vai dizer que vem daculá, do outro lado, mas o reino de Deus está dentro de vós. Ele diz isso, ele nos orienta que o reino de Deus está em nós. Então é preciso essa atitude sempre em primeira pessoa. Dá um desespero. Por quê? Porque eu estou fazendo e o outro não está fazendo, né? Dá um desespero. Meu Deus do céu. Eu lembro assim, né? Quando, um exemplo particular, a gente a Ana começou, teve a ideia. Estou usando um exemplo aqui porque não é algo... Não estou dizendo que nós somos pessoas boas ou que ela é uma pessoa boa. Ela começou a separar o lixo dentro de casa. Nossa, teve uma hora que não cabia mais nada dentro de casa, só tinha lixo, porque não tinha quem a gente entregar, porque a gente ainda não tem uma sociedade que cuida do seu lixo, por exemplo. Então, veja como dá trabalho. Tem uma hora que você vai dizer assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse lixo? Até que se encontrou uma fórmula de se separar. Eu estou dando esse exemplo só para que cada um pense, todo mundo quer cuidar do lixo,
mas a gente não sabe o que fazer. Olha como dá o trabalho. A gente quer ser bom, mas como é que eu vou fazer agora com o lixo? Como é que eu separo? Porque vai dar muito mais esforço para a gente separar o lixo e procurar uma pessoa, que é diferente de eu jogar para um carro pegar. Sabe o que é que a gente precisou? Que instrumento foi feito para que a gente separe o lixo? Se virar bônus na conta de energia. Ou seja, se eu não tiver um interesse que me mova, mas ainda assim, esse interesse, esse é o que o Kardec diz, ó. Olha como a riqueza, esse pode ser um motivador. Um dia a gente vai perceber que cuidar do lixo já é o próprio bônus, mas por enquanto ainda não. Você gostaria de fazer algum destaque? Primeiro, eu queria... Falar alto. Tá falando. Primeiro, eu queria enfatizar que a Rosa, né, trouxe o livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno, para mim, ele é um dos livros mais fáceis de ser lido, né? Tem uma primeira parte que é teórica e é muito bom para a gente entender a questão das consequências morais, né? Da questão da passagem, questão de se existe um inferno, se existe um céu. Então é muito bom para isso. Mas a parte dos exemplos é muito bom para a gente, porque ela contou aí um exemplo da Condessa Paula, de um espírito feliz, mas assim, tem outros espíritos que ficam mais próximo da gente. São histórias das provas que eles escolheram, né? E como eles passaram por essa prova. E aí mostra, isso fica muito, muito próximo da gente. É algo que a gente pode entender como funciona um pouco e nos ajuda a perceber aquilo que a gente deve melhorar na gente, o que nos espera, né? É muito bom por isso. E é muito gostoso de ler, né, Rosa? A gente lê rapidinho. Então, assim, eu indico muito O Céu e o Inferno, é sempre muito bom para ler. Quem não leu ainda, leia, porque ajuda bastante a gente entender as consequências que um dia a gente poderá passar, né? E nos ajuda a ter meios de melhorar e tentar não passar pela mesma coisa, né? Aprendendo com as provas dos outros, com as lições dos outros. A outra questão que eu queria trazer, teve até uma fala aqui do Wellington, que o Wellington diz assim: Deus não condena a riqueza, o dinheiro, mas o mau uso dele, quando bem utilizado. Por exemplo, fazendo a caridade. E aí, eu queria colocar, porque a Rosa já colocou essa primeira parte, e quando ele vai dizer que se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Então aqui ele enfatiza que o problema, a causa em si não é a riqueza, né? É ao homem que não sabe utilizar a riqueza. Por isso que o Ed falou, Deus não condena a riqueza. Deus condena o homem, entre aspas, né? Que mal vai fazer uma utilização má da riqueza. Porque como esse exemplo que a Rose trouxe é um exemplo maravilhoso de alguém que soube utilizar a riqueza, mas foi como ela colocou, antes de usar a riqueza, ela passou por outras provas, né? Teve base para poder escolher bem. E a gente também vê exemplos de pessoas que se perderam por causa da riqueza porque realmente acharam que podia passar pela prova, mas Deus, ele muitas vezes não dá. A gente tem um livre-arbítrio de escolher as nossas provas, então muitas vezes a gente não consegue passar pela prova, né? Mas é muito importante aí a Vanusa também colocou essa questão que às vezes pequenas coisas mesmo, né? A gente se apega, pequenas posses, tudo é um tipo de riqueza. A questão da posse, a matéria, se você não utilizar bem, vai te fazer mal do mesmo jeito. Então, a riqueza, nesse sentido que ele está trazendo, né, é esse apego à matéria que a gente não sabe utilizar. Por enquanto é isso. Se quiser. Eu queria que a Flor colocasse alguns comentários, aí a gente já ia fazendo algumas reflexões. Flor, coloca aí o comentário da Kátia. Eu achei bem legal o que a Kátia falou. Olha aí. Kardec mostra com muita clareza e sabedoria que a riqueza material nem sempre é maléfica,
mas necessária ao progresso humano quando utilizada para o bem comum. Aqui é a chave da questão. É você utilizar a riqueza sabendo que você não é dono dela. Mesmo que você seja aquele que, em tese, produz, lembremos que é sempre um dom de Deus. Você tem um nome para isso, é usufrutuário. Eu acho que é um nomezinho parecido com esse. Assim. Você é apenas Deus me concede esses bens, mas você não é dono, ainda que produzido por você, porque você não é dono do seu corpo. Você só seria o dono de fato se você conseguisse ser dono do seu corpo e, ao desencarnar, levar. Como você não consegue levar, então, na verdade, você está apenas naquele momento tendo a posse. Isso serve para qualquer coisa, para os filhos, para todas as relações. Nós não somos donos de ninguém a não ser do nosso próprio espírito, e olhe lá, porque o nosso espírito ainda foi criado por Deus, então a gente ainda tem que agradecer, porque foi Ele que nos chamou à existência, porque quando nós não existíamos, Deus nos chama à existência. A gente passa a existir depois que Ele nos chama, mas a grande questão é essa daqui. A riqueza, ela acelera o progresso, ela propicia o progresso, porque imagina, agora a gente está vendo, para você ter uma vacina contra a Covid, você precisa de pesquisa. Pesquisa não se faz sem investimento. Então, é necessário que se invista para que haja o progresso. Então, investir em ciência é sinal de progresso. Quando você não investe em ciência, você tem aí atraso moral, porque o atraso moral ele advém do atraso. Primeiro, se não tem o progresso intelectual, o progresso moral não vem. Então, quando não se investe em ciência, você tem um progresso moral, você tem um atraso moral. Não é, a palavra atraso é ruim, porque parece que a pessoa está voltando, né? Não volta. A gente empanca, né? Os estudos aqui é empancar. E a sociedade não consegue melhorar. Mas como eu sei que a Rose trabalha com pesquisa e com produção científica, Rose, sobre o bem comum e a riqueza sendo necessária para o progresso, você pode contribuir? Eu estava até, quando você falou antes, com essa pergunta da Kátia e com o que você falou dos sistemas econômicos, claro que não cabe aqui a gente falar nisso. Na verdade, nossos sistemas econômicos são inferiores porque nós estamos num mundo imperfeito, né? Ele, inclusive, diz em algum lugar que a gente abusa, né? A riqueza se torna perniciosa, a gente abusa justamente porque é consequência da inferioridade do mundo que nós estamos. Então, os nossos sistemas são bastante imperfeitos. E que sistema é esse, né? Porque a gente, acho que teve uma pergunta aí sobre ter materiais, casa, bens, né? Não é o fato da riqueza dos bens, da posse de bens, mas a perniciosidade, o que é pernicioso nessa riqueza que a gente tem, que a gente chama de acúmulo, nos sistemas econômicos, esse que a gente vive atualmente, é a propriedade, né? O fato de você ter a posse, de você deter a propriedade muito ampla, você acumular a propriedade, não bem uma casa, uma fábrica, uma indústria, mas vários, né, dessas questões, dessas propriedades. Então, uma pessoa só, né, ou um grupo só, deter, né, essa propriedade, essa riqueza, e por isso como é que eu posso dizer, não favorece o bem comum, ou seja, não é capaz da beneficência, porque o próprio sistema econômico em que está inserido não vai permitir isso, justamente, né, por conta dessa perniciosidade que é o nosso sistema econômico aqui na Terra. Então, o que se faz, né, o que se tenta do lado da virtude? É trabalhar em favor do bem comum, de alguma forma, trabalhar em favor, tanto a caridade material, uma caridade moral, mas a gente tem várias experiências, inclusive na situação que a gente está agora, né, de pessoas que, mesmo sem a posse de bens ou de uma propriedade,
consegue fazer o bem comum, né? Consegue dividir, nem que seja as suas compras, a banana, da outra banana. Isso é muito comum no interior do estado, né? Agora, sistemas econômicos, assim, que sejam mais comunais, ou seja, mais de bem comum, de fato, é bem difícil nesse planeta que nós estamos, mas nós temos, sim, experiências, né? Experiências muito boas nesse sentido, não só de indivíduos, como de grupos, né? De comunidades tradicionais, que a gente do estado, comunidades indígenas, que conseguem viver o comum, né, o comunitário, ou seja, de alguma forma. E isso não se dá sem briga, sem conflito, sem interesse, porque a gente sabe, né, que vivemos num mundo imperfeito, então, independente desse sistema, vai ter sempre os conflitos de interesse, porque nós estamos ainda excitados, né, pelo egoísmo, né, então é bem difícil. Então, eu acho que é isso. O que a gente tira muito de lição desse texto é que é preciso que a gente aprenda com a riqueza, ou com a miséria, ou com o mundo do trabalho, que a maioria de nós somos trabalhadores, eu acredito, é aproveitar essa prova para o progresso moral, né? E o progresso moral nos leva a pensarmos, a levar o nosso pensamento a Deus e aos bons espíritos, que vão nos ajudar a progredir cada vez mais e a nos tornarmos caridosos, porque eu acho que a gente ainda não, né? Isso. Uma coisa que eu queria falar é que agora essa pandemia tem nos dado muitos exemplos de atitudes bem interessantes das pessoas. Por exemplo, eu vi uma neta e uma avó que estavam fazendo máscaras e aí elas penduravam na porta da casa, assim, eles tinham um jardim, né? Eles penduravam os saquinhos, cada saquinho com a máscara, e tinha uma plaquinha assim: pegue se você precisar. Olha, poxa vida, é muito simples, mas é um começo. É óbvio que vai partir do pressuposto de que, e se alguém pegar sem não precisar? Mas aí a gente tem que entender que nós precisamos arriscar crer no ser humano. A gente precisa arriscar crer na humanidade. Porque se essas senhorinhas, essa senhora e essa neta, não acreditasse na humanidade, ela não ia colocar lá fora várias máscaras penduradas dizendo pegue se precisar. Já vi um comerciante também que está deixando alguns produtos para as pessoas em situação de rua e ele coloca lá no estante e arrisca assim: pegue uma refeição. Um padeiro na Caucaia também estava distribuindo pães e dizendo: pegue um pão, sempre arriscando, né? Arriscando que aquele ser humano, confiando naquele ser humano, correndo assim, mas confiando no ser humano, que há um ser humano bom, que as pessoas vão pegar aquilo que precisa. Isso é maravilhoso, a gente acreditar no ser humano. Que alguém vai pegar mais de um pão, que alguém vai pegar mais máscara, fato isso, mas é quando ele acredita no ser humano. E isso é bem legal. E como eu falei na quinta-feira... Porque, querendo ou não, a gente precisa mostrar o bem, né? Enfatizar o bem. Porque se a gente não fizer isso, o bem nunca vai ser notado, né? Porque se a gente sempre ficar com receio de não fazer algo para que o bem seja ressaltado, a gente não vai fazer. Por isso que o Kardec coloca lá, né? Que o mal ainda toma força porque o bem tem vergonha. Uma coisa, isso, os bons são tímidos. Os bons são tímidos. Então, se a gente começar a mostrar isso, isso vai inspirar outras pessoas a tomar outros tipos de atitudes que também são o bem, né? E aí vai crescendo. E essa questão, se alguém pegar, eu acho que isso não cabe a gente, já cabe a Deus, né? Isso aí já só Deus a julgar. O resto a gente faz a nossa parte na medida do possível, da forma que for possível, assim, tentando diminuir esses riscos, digamos assim, mas a gente tem que acreditar, como o Cícero falou, né? Senão não vai para frente. São muitos exemplos que a gente teria para comentar.
queria colocar mais alguns comentários aqui. Ó, a Rosângela faz uma observação interessante. Flor, coloca aí, por favor, o comentário da Rosângela. Deixa eu ver aqui, para a gente fazer uma análise. Às vezes demora um pouquinho, porque para achar, né, Florzinha? Veja aí. Bem, pronto. O desapego cabe além dos bens materiais, aos maus sentimentos, à mágoa, o orgulho, a vaidade. Eu achei bem interessante essa questão, porque às vezes, até aos vícios que nós carregamos, nós nos apegamos a ele, porque parece que a gente não vai saber viver sem. Como é que eu vou viver sem isso, né? Sem esse orgulho, essa mágoa que às vezes é o que me move? O que é que eu vou fazer, né? Então a gente tem apego até aos vícios. Lógico que a gente, quando a coisa é muito feia, a gente dá uma desculpa, diz que não é vício de fato, né? Mas eu achei bem interessante essa observação da Rosângela, porque a gente lógico que o egoísmo faz com que a gente queira aquilo que satisfaz a nossa alma. Essa é a base do egoísmo. A satisfação dos prazeres é o que marca o egoísmo. Mas até nos vícios nós nos apegamos. Só um exemplo que parece anedota, mas não é, né? Quando você diz que está doente, aí tem uma pessoa que diz assim, não, eu sofro mais que você. Então ela quer competir até na dor, ela quer dizer que tem mais doença, que é mais, digamos assim, que é mais sofrido do que a pessoa. Então, a gente vê até nisso. Achei bem interessante. Flor, também eu queria o comentário do Eduardo, para a gente ler mais um comentário que as pessoas estão fazendo. Por que temos pobreza, fome e miséria? Perguntou o Eduardo. Isso tudo é fruto do egoísmo humano. Homens que procuram explorar os outros. O caso não seria uma revolução, uma tomada de propriedade, mas a moralização dos homens. Aqui a gente entende, a miséria é produzida pelo egoísmo humano, a exploração é um fato, a gente tem isso mesmo de explorar o outro. E aqui a gente sabe que em Espiritismo, toda a revolução em Espiritismo é do ponto de vista do indivíduo. E a gente não sabe como a mudança em si é revolucionária, né? Revolucionária não é nem uma palavra muito boa, porque hoje em dia a gente já se faz, né, revolução vem ele é um conceito de geometria. Então, quem estudou geometria lembra dos objetos de revolução. O que é um objeto de revolução? É quando você dá um ponto, faz um giro e chega no mesmo lugar. Então, você dá para fazer um cilindro de revolução, dá para fazer um cone de revolução, que é você dá a volta para o mesmo lugar. Usa-se esse termo, por exemplo, eu lembro que eu falava muito assim, a revolução do amor, e eu lembro que foi meu amigo Marquinho, que disse assim, Cícero, revolução não é bom, é melhor dizer a revolução pelo amor, é melhor a gente progredir, porque as evoluções às vezes nos levam para o mesmo lugar, a gente só mudou uma outra cor de lugar, mas continua sem mudar o íntimo, né? Então, a intimidade é melhor progredir, o progresso, a evolução nesse sentido, pelo amor. Progresso é uma palavra boa, né? Porque o nosso espírito, ele progride, ele aprende, ele vai crescendo e vai se transformando. Meus amigos, mas o tempo está correndo contra nós, uma verdadeira revolução esse tempo que não para. Olha, você gostaria de fazer umas considerações finais, antes de eu pedir aqui o pessoal para colocar as questões da prece? Não. Não? Eu tinha destaques de texto? Tinha outro destaque. Se você quiser fazer o destaque em 1 minuto, pode. Pois é, exatamente. Sim, não, eu vou só ler mais esse trecho aqui, que ele diz assim, né? Porque
quando ele diz assim, ó, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, né? Mas é o homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem, se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Então, é mais ou menos o resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Dessa questão que a riqueza ela é importante tanto para o progresso, não só moral, como para o intelectual, como o caso que o Cícero colocou de a questão para poder trazer medicamentos para curar a Covid é necessário fazer um investimento. Então, assim, a gente tem que só ver como se fosse uma, mas não é. O problema é a forma como a gente está colocando, utilizando e refletindo a respeito. A outra questão é assim, quando ele diz, né? Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Eu acho que isso a gente tem que enfatizar bem, porque Deus é justo, é bom, é misericordioso, então assim, ele é sábio. Então, de todas as formas possíveis, ele é sempre justo. Então, não tem como a gente duvidar disso, né? Porque se a riqueza fosse o mal, para que ele teria colocado na terra? Então, ele sabe que é necessário. Só que para a gente ela é uma prova, e é uma prova muito difícil. O problema é realmente passar pela prova. Então, com esse conhecimento, né, independente em qual nível de riqueza nós estamos, a gente precisa utilizar as nossas riquezas, né, sejam elas materiais, sejam elas morais, porque todos nós temos virtudes, temos vícios, temos dons e podemos usar os nossos dons. Só porque muitas pessoas assim, aquela pessoa sabe fazer isso, eu queria saber fazer como ela, mas com certeza você sabe fazer algo que ela não sabe fazer. Então você tem que usar o seu melhor, usar aquele dom que Deus te deu, aproveita e faz aquilo que Deus te deu, né? Como um exemplo até que eu achei interessante, a Vanúzia colocou, quando os meninos estavam falando, esses exemplos que estão sendo feitos para o bem. Ela disse que estava caminhando e encontrou alguém que tinha colocado um álcool em gel, tá aí a Flor colocou, né? E que a pessoa dizia, use. Então, assim, ela utilizou, teve uma inspiração, uma ideia para ajudar alguém e utilizou. E eu acho que isso é um pequeno gesto, mas que pode ajudar um outro ser. E a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, porque, como o Vilmar também falou, a gente quer fazer grandes coisas, até nisso a gente é orgulhoso, né? Eu quero ajudar e fazer ter uma missão grandiosa, mas se a gente parar para pensar e ver o que a gente pode fazer com pequenas atitudes, pequenas ações, pensamentos, uma pequena conversa, a gente consegue fazer essas coisas. Não basta a gente ficar querendo aquilo que o outro sabe fazer ou aquilo que o outro tem. Se a gente utilizar aquilo que a gente tem, a gente pode ajudar o outro, né? Eu acho que é isso. Eu acho que essas boas atitudes são feitas de pequenas ações, sendo compartilhadas, né? Sendo inspiradas, um inspira o outro e cada um vai ajudando como pode. Só coisa boa. Rose, observações finais também, em 2 minutos. Eu poderia dizer assim, como final, que às vezes a gente é questionado como espírita, né, por que a gente defende, né, a riqueza como possibilidade de progresso intelectual, como é dito aqui, né, e de moral, mas eu acho que o texto fala que ela é possibilidade de progresso intelectual, né, porque moral é algo que eu gosto mais quando a gente fala das práticas morais, ou seja, da educação do espírito. A gente não está falando de uma educação material para a riqueza, para os sistemas econômicos, né? A gente vai ter que passar por isso. A gente está falando de o que é moral, né? A moral é a ética do bem, é a prática do bem, né? Porque a gente entende muito moral como algo assim muito material, algo muito ligado ao moralismo, outra questão. Mas eu acredito nesse sentido que a gente fala do progresso moral. Então, a gente vai, para ter o progresso moral, inclusive, a gente vai ter que passar
por essas questões para educar o nosso espírito, né? Então, por isso eu gosto muito da educação do espírito, mas é nesse mesmo sentido do progresso moral que eu entendo. Com certeza. Até porque o progresso moral só pode ser feito pelo espírito, né? É no espírito que ele se dá. O espírito educado nas virtudes, né, para respeito, amor ao próximo, a conduta ética que Jesus nos mostrou. Meus amigos, é isso. Nós vamos agora para a parte final do nosso tratamento. Agradecer a presença da Rose, muito obrigado por estar aqui conosco, Rose. Você viu aí que várias manifestações, a Kátia ficou aqui falando que você veio embelezar, trazer mais luz, trazer luz, trazer, né, tudo para o nosso estudo do sábado, né? Muitíssimo obrigado, olha, Wellington, né, positivando, né, tá todo mundo assim. Queria agradecer a sua presença, foi uma honra, uma alegria tê-la aqui conosco. Vamos chamar outras vezes para conversar conosco. Eu que agradeço. Beijo, Rose. Agora eu vou para a segunda parte. Tchau. Bem, amigos, a partir desse momento, nós vamos aí fazer, como vocês sabem, hoje é tratamento espiritual, então a gente vai deixar aí 5 minutos para que vocês possam colocar o nome daquelas pessoas que vocês desejam receber preces, que recebam preces. Repito mais uma vez, coloquem um bloco, assim, todos os nomes, nós vamos tentar ler o máximo de nome que der, porque o Facebook ele bloqueia determinados nomes, mas todos depois, olha, a NEM hoje está viva entre nós, coisa boa. Eu já estava fazendo prece nem para ti, por aqueles por quem tivemos afeição, que é do mundo dos espíritos, mas estou vendo que você está entre nós. Brincadeira, eu posso brincar com a NEM, ela sabe disso. Então vamos deixar aí agora, a partir de agora, esse momento para que vocês coloquem o nome daquelas pessoas que têm prece, tá bom? Vamos deixar por 5 minutos e depois nós vamos fazer a prece.
Vou começar a ler aqui alguns nomes para que eu possa tentar ler o máximo de nome possível para que a gente possa ir magnetizando as pessoas. Mas lembrem que se você estiver dizendo o nome, se você estiver pensando, já vai funcionar, tá certo? É só porque a gente tem uma certa dificuldade aqui, o Facebook não permite. Eu queria dizer que o Zairan está assistindo, né? Então, mando um abraço para ele, nós estamos em prece por ele. A Velma Silva pede pelo Marcial Silva, Marciana da Silva Cavalcante. A Dora pede por Maria José Botelho, José Júlio, Jonas, né? E os pacientes do CRIO. A Neuzira pede por Denise Rezende, Benedita Dolores, Lara de Oliveira, Antônio Alexandre. A Isabel pede pelo Luiz Nunes, pela Maria Cláudia, por Isabelle, João Vinícius, Adriana, Bento, Joana, Isabel Cristina. A Luzia pede por Nayara, também com coronavírus. Manuel não, Silva, meu amigo Silva, pede por Kelly Souza, Eusa Souza, Kátia Ciane, Willer Sóstenes. A Rose pede por Regina Almeida, Ana Eulália, Augusto, a nossa amiga Ana Paula, que faz parte do grupo dos magnetizadores, pede pela família, pede pelos seus alunos. A Flor pede por Cleonice, sua mãe. A Heloísa pede por Heloísa, Vladimir, Diana, Daniel, Luca, Lourenço e Laís. O Rafael pede pelo Galvânio da Rocha, Benilde, Ocilmar, Glaucilene, Elísio, Marcos Júnior, Terena e Charles Barreto. O Tionil pede por Lucas Chave, Luciano, Nazaré Lobo, Margarida, Marilene, Tereza. Glaucinete pede por ela e pela família. Ana Silva pede por Maria Lobato da Silva e família, e Maria das Dores, em especial, que está com Covid. O Marcos Felipe pede pela família, por Sérgio Cardoso. A Socorro pede por Ana Paula, Aparecida, Davanilce, Givânia, pelo espírito de Júnior que desencarnou. A Carla, mãe da Ana, minha amiga, pede por ela e por Antônio Martins dos Santos. A Maria Valquíria diz que um dia pretende ir a Fortaleza e conhecer o CEAL. Será muito bem-vinda. A Beth pede por Cinéias, Marreiros e famílias, uma família inteira com Covid, também pede pela sua família. Minha amiga Nilce pede por ela, por Afonso Vitor, por João e Afonso. O Antônio, meu amigo Antônio, pede por ele, por Antônio de Carvalho, Micéia Alves, Wanda Vicente Vilhano, Juvenil dos Santos, Jussara, Nilton dos Santos, Alta Alves, Hilda de Carvalho, Delmar, Ricardo, Maria Vilhano, Isete dos Santos e Valéria dos Santos. A Marlene pede pelos enfermos. A Elânia pede por Eudênia Dantas, Eudira Dantas, Celso Salazar, Paulo Frederico Montezuma, Maura Rodrigues e Lindomar Rodrigues e toda a família. Eu gostaria até de registrar que o Paulo Frederico, ele está sempre falando e às vezes não dá tempo de eu registrar. Queria mandar um abraço especial para ele, porque eu já vi que ele fez várias vezes o registro e eu acabei não externando. Receba o meu abraço, Paulo. Também a mãe da Elânia, que a gente soube que assistiu à reunião, nós ficamos muito felizes que ela assistiu à reunião passada. Minha amiga Renata pede por ela, pela família, pelo Marcelo Malagueta. A Suelen pede por ela, a Ceissa pede por Tine Marques, ela diz aqui depois que o dia é Covid. A Juliane pede por Maria da Rocha,
A Ednélia pede pela Ana Paula. Eu acho que são esses que a gente conseguiu até o início. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, deixa eu ver aqui. Ó, a Aline pede pela mãe dela, a Maria Joanice. A Denise pede pelo Marcos Raulino Leonardo Siqueira e família. A Tereza pede por a Neuminha, né? Desculpa, Neuminha. Por Virgínia Maria, pelo meu amigo Joá e por ela. O meu amigo Rafael pede por ele e por toda a sua família. Um abraço, Rafael. A Nen está pedindo pelo Aloysio, Lucienda, seus pais, né? Minha amiga Dulce pede pelo Juarez Júnior, Juarezinho para nós, pela Vanessa, pelo Arthur. A minha mãe, Maria, está pedindo pela amiga dela, Maria Coleta. A Letícia pede pelo Zé Irã, eu também já pedi pelo Zé Irã. A Vanúzia pede por ela, pelo Fernando Pereira, pela Bárbara Vieira, Manuel Moreira. A minha amiga Márcia pede pelo Nelson, pelo Lúcio, Ednardo, Zilcio, Alcilmar, Maria do Carmo e Aurélia. Davi pede por ele, pela Sofia, pela Stephanie, o bebê, Graça e Pedro. O Wiltonson pede por si, pela Benecilda, Giovana. Rosângela pede por ela, por toda a família dela, por Natália Aragão, pelo Josias Passo. Ela pede pela minha tia que desencarnou hoje. Obrigado, Rosângela. Aqui, a Valquíria pede por ela, por Jamília Vilarim, Ana Lima, William Soares, José Lima, Olga Sueli, Yasmin Soares, Maria José e família. A Eunice pede por Anastácio, Efisa e Maximiana. A Nena pede pela Eunice. A Mundinha pede por Larissa Guilherme Vinícius, Isis, Gorete, Heloísa, por ela e por Maria Ivane. O Fabiano pede por ele e pela família. O Wellington pede pelo irmão Winston. O Vilmar pede prece por Dina France. A Glaucinete por Lucas Costa, Tiago Costa. Lembramos a Aline lembra da Ana Paula, seu esposo Marcelo. A Cleonice pede Evani. O Rafael pede por ele e pelos seus familiares. Camille Ventura pede por ela, por Geisa, Maria e Felipe. A Ana Elizabeth, a Beth pede por ela, pela tia Mazé. A Edneuza pede por Terezinha, Edson, família, Ares e amigos. A Viviane pede por Rodinei, Roberto, Jamile, João Batista e Francisco José. Viviane e Vivi. O Davi Rocha lembrou da família da Aldário, lembrou de mim, do Pedro, da Isadora. Obrigado. A Velma pede por Maciel Silva Rocha, Marciana Silva Cavalcante. O da Dona eu já li, né? Aqui o Antônio de Carvalho pede pelo pai. Rosângela pede por ela, por toda a família, eu já li. Deixa eu ver aqui. Terminou aqui. Se ele tivesse tido mais agora, deixa eu ver aqui se veio. Então, acho que são esses os nomes. Se alguém não foi lido, se una-se a nós nesse instante para a gente fazer a prece, tá bom? Vamos pedir por todos nós, chocolate. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Quando terminar a prece, fiquem um pouquinho que eu queria dar os avisos, tá bom, gente? Tem pelo menos 2 avisos aí que eu preciso passar para vocês, tá certo? Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Nós te pedimos nesse instante que nos abençoe e que permita que os bons espíritos,
os nossos anjos da guarda possam nos envolver. Que sintamos a presença destes seres que nos amam e que velam por nós. Nesse instante, envolvidos no amor dos anjos, busquemos a Jesus. Jesus amigo, sempre estamos a te pedir, Jesus, uma cura para o corpo, para a alma. Mas nesta noite, queremos iniciar agradecendo a Deus através de Ti. Agradecendo, Pai, por tudo que temos, tudo que nos ofertas. Porque sabemos que tantos têm tão pouco ou quase nada. Nós temos tanto que agradecer pelo teto que nos abriga, pelo alimento que sustenta o nosso corpo, pela companhia dos amigos, dos afetos, dos amores, pela saúde que temos, quando tantos estão padecendo, estão debilitados. Obrigado, Pai. Rogamos a Ti, Jesus, que nos inspire a força para resistirmos ao arrastamento dos maus pendores, a força para tomarmos atitudes novas, para não nos entregarmos aos maus pensamentos. Pedimos coragem para fazer aquilo que é necessário, para enfrentar o desânimo, o desespero, para fazer brotar em nosso íntimo a fé. Pedimos, ó Jesus, a resignação diante das provas, que não nos entreguemos, mas que enfrentemos com felicidade, porque tudo que nos ocorre é para o nosso melhoramento. Que não percamos o fruto das provas. Por isso pedimos, inspira-nos a paciência, para que possamos aguardar no tempo de Deus, não no nosso. Visita, Jesus, nesse instante, a todos que nos pedem prece, a todos que digitaram o nome, a todos aqueles que lemos, que estão sendo lembrados nesse instante, todos que se encontram doentes, possam receber nesse instante um passe de bênçãos e luzes dos anjos da guarda, que uma gota do teu bálsamo, Jesus, possa curá-los, se for da vontade de Deus. Alivia as suas dores, ó Jesus, se for da vontade de Deus. Mas acima de tudo, aquece-lhes a alma. Não se deixe entregar pelo desânimo, pelo desespero. Aquece-lhes a alma para que a fé brote em seus espíritos e transforme o seu proceder. Pedimos pelos adoentados, pelos que estão nos hospitais,
pelos que padecem com dores físicas. Lembramos dos solitários, dos entristecidos, dos que estão isolados. Abençoa, Jesus. Em especial, pedimos por todos aqueles que estão sofrendo com o Covid, com a pandemia. Auxilia-nos, Jesus. Auxilia as equipes médicas, a todos que estão envolvidos nos hospitais, auxiliando aquele que precisa. Auxilia, ó Jesus, as famílias enlutadas que perderam seus parentes queridos. Aquece-lhes a alma, fazei com que observem que é só uma passagem, que a vida é uma experiência e que continua, que o amor continua. Aquece o coração dos enlutados, que a tua presença os anime e torne os dias de saudade em dias de esperança. Ó Jesus, nós pedimos pelas autoridades deste país, pelos governantes, ilumina-os para que possam tomar decisões que possam auxiliar, amparar e proteger a população. Nesse instante, nós nos unimos a Ti, Jesus, e num só pensamento, dizemos mais uma vez: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Perdoa a nossa fraqueza, a nossa falta de fé. Tende compaixão de nós. Tende misericórdia da nossa fraqueza. Ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos vocês, meus amigos. Eu quero agradecer a todos que me mandaram votos, né, assim, os sentimentos, os pêsames. Isso aquece a alma, né, a fé espírita, essa certeza que a gente tem, que a vida continua, que o espírito está livre e feliz. É o que nos move. Muito obrigado. Eu li todas as mensagens, vou tentar depois conversar com todo mundo que falou no particular, mas é isso. Ó, gente, estou recebendo um abraço aqui da Rosângela, obrigado. Queria lembrar vocês, ó, amanhã vai ter a live que estava todo mundo me pedindo, a live sobre mediunidade. Vamos fazer uma live sobre mediunidade amanhã às 6 horas, então participe da live sobre mediunidade, tá bom? Segunda-feira, paciência. Você não tem paciência, está até indo embora sem me dar boa noite, sem paciência. Segunda-feira, a Rosângela vai estar com o Wellington, com o Audálio, com a Letícia, que vai ter paciência para participar. Uma live maravilhosa, 19h30. Amanhã, 6 horas, com a gente sobre mediunidade. Se você sobreviver a essa da mediunidade, você vai para terça-feira para dar a... que se passa. Para terça, você vai na segunda para paciência, tá bom? Então, curtam o vídeo. Se você achou que o conteúdo é legal, compartilhe. É tão legal quando a gente vê os coraçõezinhos subindo aí, tá bom? A gente adora vocês. Deixa eu ler aqui os boa noites, senão não vou conseguir dormir em paz. A Leide Mar está dizendo que assim, gratidão a todos. Tereza Neuma, minha querida Neuminha. A Kátia que está me devendo um doce, eu não vou esquecer esse doce. Deixa eu ver mais aqui. Letícia, abraço, Letícia. Pronto, tá aqui, Paulo Frederico. Um abraço. Eu sempre vejo depois, nunca tinha lhe dado esse abraço em público, pois agora receba meu abraço.
Paulo Frederico aqui. É um nome tão bonito, Paulo Frederico Montezuma. Oh, pode aparecer. Eunice está dando aqui. Boa noite, Magda. Gratidão, Márcia. Ceissa, boa noite. Estamos vibrando por você também. Vilmar, boa noite, Vilmar. Gratidão. Olha os coraçõezinhos aqui subindo. Vários coraçõezinhos subindo. Que coisa linda. Rafael, boa noite. A Rosa está aqui. Boa noite, Yara. Abraços. A Elânia aqui se manifestando. Abraço, Bruno. A Débora, um abraço. Boa noite, Bruno. Boa noite, Debinha. Olha aí. Glaucinete. Todo mundo está convidado para vir aqui, hein, gente? O pessoal disse que quer vir. Emilce. Obrigado, Emilce, pela presença. Suelen. Márcio Alves. Márcio Alves eu acho que é novidade. Eu não lembro dele assim, mas que bom. Ó, Letícia. Mandando um abraço. Boa noite, Letícia. Minha. Dulce, não esqueça, viu, Dulce? 18 horas, tio Nil. Amanhã às 18 horas. Tio Nil já está perguntando a hora. Dulce, ó, o nome lá que você mandou está anotado, viu? Nas preces. Camila Ventura, boa noite. Camila tem assistido várias vezes. Wellington, boa noite. Valquíria, que vai vir visitar Fortaleza, boa noite. Audálio. A Rose, que participou com a gente hoje. Tchau, amiga. Boa noite. Obrigadão. Ana Clarice, dando boa noite. Fabiano, nós estamos orando por você, Fabiano. Esse depoimento da Glaucinete, esses estudos estão me ajudando muito nesse momento tão difícil. Para nós também, está nos ajudando bastante. Ajudando a nós também. É muito bom saber. Glaucinete tem assistido sempre. Boa noite, Roger. Boa noite, Mundinha. Mundinha, me liga. Estou esperando sua ligação. Abraço, Roger. Roger, já a gente vai fazer aquele combinado lá, viu, Roger? Estamos precisando. Vanúzia. Boa noite, Vanúzia. Olha, Nilce aqui de novo, né? Respondendo ao meu boa noite. Nena. Ana Silva está dando boa noite de Macapá. Quem? Ana Silva. Ana Silva de Macapá. Que Abral, que coisa boa, Ana Silva. Macapá. Olha, Márcio. Uberlândia. Oi, Márcio, que coisa boa de Uberlândia. Coisa boa. Uberlândia, pode ser queijo. Todo mundo eu quero alguma coisa, gente. Uberlândia eu acho que é queijo. Macapá eu não sei. Depois alguém vai. Olha os coraçõezinhos aqui subindo, que coisa legal. Ana Alzira, boa noite. Meu amigo Antônio, boa noite. Felipe, eu vou falar com o Roger, aquilo que você falou, hein? Então, vai dar certo. Estamos precisando de ajuda. Edneuza, boa noite. Vivi, um abraço, Vivi. Eu sempre na esperança que o Renato está assistindo. Rafael, boa noite, Silvio, um abraço. Também agradeço em nome do Audálio. Moreira apareceu. Pode fechar o portão. Se o Moreira deu boa noite, é porque a gente pode encerrar. Juliane. A Juliane, acho que melhorou, né? Espero que ela tenha melhorado. Ela disse também que não estava conseguindo nem comer. Essa Juliane dizendo... A Kátia está dizendo, esse doce vai sair, você vai se apaixonar. Olha, o tio Nil está perguntando se é 6 horas da manhã. Tio Nil, 6 horas da manhã, uma live sobre mediunidade, está todo mundo emancipado, tio Nil. Aí vai vir só os espíritos. Letícia manda um abraço para a Flor. 18 horas, tio Nil. Neide, acho que é a primeira vez que a Neide assiste uma live. Nunca tinha visto a Neide assistindo. Neide, um abraço. Ela assistiu ontem. Ela assistiu ontem? Da Dona Mazé. Tá certo. Olha aí, agora o Paulo Frederico foi citado várias vezes. Neide, um abraço para o Robson, um abraço para os meninos, um abraço para o Pingo. Não sei se o Pingo está encarnado ainda, se o Pingo é vivo, mas vai meu abraço. O Sérgio agradece, a Aline, Aline, revista, vai sair. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver aqui, Ana Silva, Macapá. Olha aí, Ana Silva, quando tudo passar, vão aqui, menina, a casa da Neuva vai ficar cheia de gente. A Dora, boa noite, Dora. Dora, depois vamos combinar uma participação do Renascendo com Jesus. Olha aí,
Amandinha. Pessoal aqui conversando. Vou muito aqui em Uberlândia, do Dr. Hansen. Abraço a todos. Muito obrigado. Ruth, boa noite. Gente, é isso. Os abraços são esses. A gente ama vocês, tá? Estamos aqui juntos. É uma alegria. Obrigada, gente. Tá juntos Obrigada aqui. a todos e a todas. E obrigada a Rose e a Flor, que está aí atrás ajudando a gente. Obrigada a todo mundo. E os coraçõezinhos estão subindo aqui. Os coraçõezinhos, olha os corações subindo. Vocês conseguem ver os corações? Cadê os corações? Olha os corações aí. É lindo ver os coraçõezinhos subindo. Beijo a todos. Flor, encerramos.